vamos estudar aqui algumas equações diferenciais cuja ordem pode ser reduzida à primeira ordem. Então comecemos, por exemplo, com uma equação diferencial que tem a seguinte forma geral. Y duas linhas é uma função de x de y, né? Lembrando que y' é a derivada de y com relação a x. Ou seja, esta equação diferencial não contém a variável y. Então, neste caso, eu posso definir uma nova função desconhecida, o de x, que é y' de x. Ou seja, o linha é igual a y duas linhas. A nossa equação diferencial, então, fica o linha igual a f de xu, que é uma equação diferencial de primeira ordem para a variável u. Vejamos um exemplo. Eu vou escrever aqui a equação chamada equação da catenária. Que tem esta forma. O parâmetro A aqui é constante. Esta aqui é uma equação então, de segunda ordem não linear. Notemos que ela não contém a variável desconhecida y, somente contém a sua derivada segunda e a derivada primeira. Então vamos fazer uma redução de ordem definindo u é igual a dy dx. Então a nossa equação diferencial torna-se du dx é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais u ao quadrado. Esta é uma equação diferencial de primeira ordem separável que pode ser escrita agora como du sobre 1 mais u ao quadrado, que é igual a 1 sobre a dx. É claro que esta equação, então, pode ser integrada, de modo que nós temos como solução x sobre a mais, coloquemos aqui uma constante, C1, mais o igual a integral desta função aqui. A integral de du sobre 1 mais u ao quadrado é a conhecida arcosseno hiperbólico de u. Ou seja, eu posso dizer agora o seguinte, que u é o seno hiperbólico de x sobre a mais C1. Bom, mas u, devemos lembrar, né, que u é dy dx. Então, para achar y, nós devemos integrar esta equação mais uma vez, né? Ou seja, y é igual à integral de seno hiperbólico de x sobre a mais C1 dx, que é igual
A vezes cosseno hiperbólico de x mais A mais C1 mais outra constante arbitrária C2. Então esta é a solução para o nosso problema, para este tipo de problema aqui. Vamos analisar agora outro caso. Vamos supor que nós temos uma equação da seguinte forma: y duas linhas é uma função de y', ou seja, a variável x agora não está presente. Se novamente definirmos uma nova função desconhecida u igual a y', nós teríamos a seguinte equação. Lembrando que y duas linhas seria u', que é du dx. Então a nossa equação seria u duas linhas é igual a f de y e u. Bom, mas nós temos um problema aqui porque esta derivada segunda é relativa a x, ou seja, vamos escrever de forma explícita. Isso aqui é d2u dx2 igual a f de y de u. Nós devemos transformar essa derivada em relação a x numa derivada em relação a y, de modo que o y passa a ser agora uma variável independente na nova equação. Bom, então vamos escrever du dx como du dy, usando a regra da cadeia, dy dx. Ou seja, isso aqui é du dy e dy dx é u, né? Então, vezes u. Certo? Bom, du dx é o y duas linhas. Então nós vamos reescrever a nossa equação diferencial agora como du dy vezes u é igual a f de y e u. Bom, esta equação pode ser complicada dependendo da forma de f. Mas é uma equação agora de primeira ordem para u, não linear, não necessariamente linear, tudo depende. Aliás, não é, porque eu já tenho a derivada multiplicada por u, então independente da forma de f, ela já não é linear. Vejamos um exemplo. Tomemos a equação y duas linhas mais y ao quadrado igual a 1. Nós vamos ver aqui que equações aparentemente simples podem gerar soluções bastante complicadas. Esta aqui é uma equação diferencial não linear, né? Bom, o que nós podemos fazer aqui? Ela cai neste caso, né, porque ela só contém variáveis y, y', y duas linhas. Não, o x não entrou aqui. Então, novamente, vamos definir u é igual a dy dx, du dx é du dy dx, que é igual a du
dy vezes u. Ou seja, não convém memorizar isso aqui, certo? Isso aqui nós facilmente esquecemos. Mas a lógica do problema é muito mais fácil de lembrar. Então a nossa equação diferencial agora tem a forma du dy vezes u mais y ao quadrado é igual a 1. Ou seja, o du é igual a 1 menos y ao quadrado dy. Esta é uma equação já separada, pode ser integrada em ambos os lados. Então eu obtenho aqui u ao quadrado sobre 2 é igual a y mais ou menos, né? Integral de y quadrado, y ao cubo sobre 3 e coloquemos aqui uma constante arbitrária C1. Bom, devemos lembrar que u é, na verdade, dy dx, né, de modo que nós temos que fazer mais uma integral. Bom, antes disso, vamos isolar u. U é agora mais ou menos raiz quadrada de 2y menos 2/3 de y ao cubo mais C1. A constante C1 foi redefinida. Ou seja, nós temos então, substituindo u por dy dx, né? Dy dx igual a mais ou menos raiz quadrada de 2y menos 2/3 de y ao cubo mais C1. Esta equação, novamente, é separável, de modo que nós podemos escrever dy dividido por raiz quadrada de menos 2/3 de y ao cubo mais 2y mais C1 é igual a mais ou menos dx. Já vamos integrar isso aqui em ambos os lados, então aqui eu vou ter x mais uma constante arbitrária C2. Notemos que esta integral não possui primitiva. Ela é uma integral do tipo elíptica e, portanto, nós devemos, neste momento, deixá-la simplesmente indicada.